Bom dia a todos. Que o conceito de bom preencha o nosso dia, preencha todos os dias. É nisso que acreditamos, é isso que nos move. Ser bom com o imperativo ético, ser correto, fazer o que deve ser feito em um mundo competitivo sem perder o rumo nem os valores que, se bem cultivados, melhoram o mundo. O mundo nos assustou. Um vírus nos separou das pessoas, das metas, dos trilhos em que caminhávamos. Um vírus mostrou o quanto somos frágeis, o quanto somos fortes. E é sobre essa força que eu quero falar, compartilhando dados e sonhos, realizações e futuro. Assumimos a Qualicorp em novembro de 2019. Foi ontem. Assumimos com a decisão de quem quer crescer, investindo em pessoas e jamais negligenciando valores. A pandemia nos uniu ainda mais, nos fez refletir sobre o supérfluo e o essencial, sobre a feliz escolha em assumir a liderança da Qualicorp e atuar firmemente em prol de seu objetivo maior, cuidar da saúde das pessoas. Ou temos em mente a razão do nosso existir, ou nos transformaremos em burocratas de uma organização sem sonho. Cada membro da família Qualicorp sabe que a dor que mais dói é aquela que nos chega nos momentos mais vulneráveis da nossa vida. E é por isso que precisamos de segurança, de tranquilidade para enfrentar as pedras que surgem no caminho de mãos dadas com o que cuidamos de nós. Cuidamos de pessoas. Essa é a alma da nossa organização. Se sabemos para onde ir, fica mais fácil caminhar. Fica mais fácil nos adaptarmos diante dos obstáculos. Mais fácil corrigirmos rumos e crescermos. Quanto mais crescermos, mais poderemos cuidar das pessoas. E isso é bom. E é por isso que o dia de hoje é bom. Foi assim que começamos. O mundo das inteligências artificiais, da robótica, da revolução informacional, não anula o mundo do respeito, da verdade, das relações interpessoais, do afeto. Eles convivem, e convivem com a consciência ética dos valores de sustentabilidade, diversidade e transparência. É possível e é preciso crescer sem destruir nem os outros, nem a casa comum que se chama natureza. Está nascendo uma nova Qualicorp. As nascentes são limpas e, se não as sujam, elas vão ganhando força e se transformando em rios cheios de vida que embelezam o mundo e alimentam as pessoas. Não compactuaremos com sujeiras, com mal feito, nem com nenhuma forma de desrespeito. Cada profissional da Qualicorp será tratado com dignidade, com atenção. Acreditamos na máquina, nas novas tecnologias, mas acreditamos ainda mais no ser humano. Começamos um novo jeito Quali de ser. E aqui resumo alguns passos do que já fizemos em tão pouco tempo. 1. Olhamos o passado, refletimos sobre os acertos e erros, incorporamos novos e competentes profissionais, pactuamos agilidades, transparência, valorização humana e metas. Repito, sabemos onde queremos chegar. Um modelo de governança que se torne uma referência para o mercado brasileiro e mundial, cuidando das pessoas sempre. 2. Olhamos nossa essência, facilitar o acesso das pessoas ao sistema privado de saúde, cuidar de cada momento, da abordagem inicial à negociação dos reajustes, da qualidade do serviço aos programas de prevenção. Queremos que os nossos acionistas, clientes e colaboradores sintam orgulho de uma companhia que dá resultado, provando que é possível fazer sempre do jeito certo. 3. Olhamos o mundo que sofre. Investimos mais de 15 milhões de reais em projetos de solidariedade, como a doação de 345 leitos para o Sistema Único de Saúde, a ampla distribuição de álcool em gel para comunidades carentes em diversos estados do Brasil, a doação de 30 mil testes rápidos e 10 mil máscaras para profissionais de saúde que trabalham em hospitais públicos. Se cada um fizer a sua parte, os dias serão melhores, os dias serão bons. 4. Olhamos a tecnologia como um expandir da consciência humana. Com ela somos mais ágeis e transparentes. Com ela reduzimos os danos que causamos ao meio ambiente. Já começamos. Reduzimos uma enorme quantidade de papéis, de produção de lixo, de serviços cansativos e desnecessários. Que a redução do tempo gasto com caneta e papel seja utilizado para a atenção que cada novo cliente nosso necessita.
Que os novos dados nos ajudem a sistematizar os procedimentos, a corrigir as rotas, a agir rapidamente. 5. Olhamos e olharemos sempre as pessoas. Melhorar e ampliar nosso portfólio significa cumprir nossa missão, com foco no cliente, com foco nos corretores que fazem parte do que somos, que compõem a nossa riqueza. Cada corretor é um Brasil inteiro, nas suas diversidades, no seu jeito de ganhar a vida cuidando dos outros. São tantas histórias em tantos Brasis. São sorrisos por metas alcançadas, são emoções por vidas recuperadas e até algum adeus, que sempre dói. 6. Olhamos para o negócio, para o segmento adesão e para o PME, retenção e crescimento. Olhamos para o ecossistema de alto potencial. São mais de 1.200.000 clientes, mais de 35 mil corretores, mais de 500 entidades de classe e mais de 50 operadores de saúde. Somos o principal elo entre eles. Fazemos pontes e, sem falsa modéstia, sabemos fazer. Gostamos dos números, dos desafios, da ampla visão que nos faz compreender o passado para viver o presente, planejando o futuro. Mas gostamos ainda mais das pessoas, dos nossos colaboradores, a quem chamamos carinhosamente qualis. O tempo vai mostrar o quanto somos coerentes na convivência entre o discurso e a prática. Somos ágeis, precisamos ser. Dou um entre tantos possíveis exemplos. Logo no início da pandemia, no dia 16 de março, implantamos um home office modelar para mais de 2.000 colaboradores, com repertório de curso online, de acompanhamento nas dificuldades e de vibração nas conquistas. A eficiência foi tão grande que serviu de base para um plano de trabalho híbrido, já em fase de implementação. Desocupamos com isso 7 andares inteiros na sede da empresa em São Paulo e vamos devolver outros 5 até o final do ano, gerando uma economia de 18,8 milhões já em 2020. Saber para onde ir faz toda a diferença. Sei que vocês sabem disso. Mas ir mais leve nos ajuda a ir mais longe. Em pouco tempo, geramos uma redução de custos de 25% com a transformação digital dos canais de atendimento. Economizamos 24 milhões de redução de custos com modernização, digitalização e sinergia operacional. Conquistamos o selo do Great Place to Work e estamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, com uma nota de favorabilidade dada pelos nossos funcionários que subiu de 51 para 84. E o índice Orgulho por Pertencer aumentou de 42% para 91%. Saber para onde ir, repito. Ampliamos substancialmente nossa estratégia competitiva com as parceiras regionais. Assim Saúde, no Rio de Janeiro, Paraná Clínicas, no Paraná, Centro Clínico Gaúcho, no Rio Grande do Sul, Apvida, no Nordeste, Grupo Notre Dame Intermédica, São Paulo e Rio, e com o lançamento do novo Sul América Saúde e Adesão, que é um produto inovador e abrangente. O nosso dia é bom sempre que abraçamos um tema para viver e que envolvemos outras pessoas que acreditam no mesmo tema. Cuidar da saúde das pessoas é um tema bom demais. Temos mercado para crescer e temos vontade de crescer. Isso é bom. E temos um time de excelência. No nosso dia bom não cabe a palavra desânimo, nem os seus ecos. Mau humor, acomodação, distração. O nosso foco é o novo jeito quali de ser. A nossa força mora, inclusive, na nossa humildade. Mora na nossa consciência de que a estrada é desafiadora e que é por isso que é melhor irmos de mãos dadas, com decisão e com respeito, com velocidade e com atenção. E, sobretudo, com amor. Amor ao que fazemos. Amor às pessoas que compõem a nossa jornada. A jornada da nova Qualicorp. Obrigado a todas e a todos. Que seja um dia bom, que os dias sejam bons. Agora passo a palavra para o Elton, nosso vice-presidente. Bom dia a todos. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com vocês em mais um call de resultados da Qualicorp. Depois dessa introdução inspiradora, eu tenho que dizer que a pressão está altíssima, mas eu prometo que eu vou me esforçar aqui para manter o nível do call, para manter a qualidade. E antes de passar, a palavra para o Fred, eu vou destacar rapidamente aqui alguns pontos relacionados à nossa estratégia comercial
falar um pouquinho do que a gente vem pensando para a PME, falar de fidelização e, por fim, dar um update rápido do que está acontecendo dentro das squads. E começando pelo lado comercial, falando um pouquinho de vendas, né? Uma das novidades que a gente lançou recentemente foi o novo portfólio da Sul América, um produto inovador, eu diria que é um novo marco para a Qualicorp e para a Sul América, porque traz o conceito de produto familiar para dentro do produto coletivo por adesão. A gente tem 9% de desconto quando temos 2 ou mais vidas dentro do contrato, e certamente esse produto vai potencializar a diluição do risco atuarial e vai contribuir com a sustentabilidade da nossa parceria com a Sul América. Definitivamente esse é um produto diferente, inovador e que eu acredito que atende à demanda que a gente tem aí no mercado por esse tipo de produto. Um segundo destaque foi o lançamento da GNDI, né, o Grupo Notre Dame Intermédica. É mais uma parceria comercial inédita para a Qualicorp. É um produto que amplia o acesso, amplia a nossa oferta dentro da carteira. As vendas começaram agora, a primeira vigência é setembro e o produto já está disponível nos canais proprietários da Qualicorp, seja no time de vendas e na equipe de fidelização. Cabe ressaltar que, além do adesão, nós também estamos potencializando a oferta de Notre Dame Intermédica para clientes corporativos, incluindo contratos para pequenas e médias empresas. Eu não podia esquecer de mencionar que nós também lançamos Paraná Clínicas. Nós iniciamos as vendas aqui no final de julho e também estamos com a operação da operadora Assim, já 100% integrada na nossa base de distribuição. E, é claro, a Qualicorp continua perseguindo novas oportunidades, sem esquecer do compromisso que nós temos com cada um dos nossos parceiros atuais. Agora eu vou falar rapidinho de PME. Nós estamos finalizando uma adequação na nossa estrutura organizacional. Nós temos aqui o objetivo de ser a maior corretora de PME do Brasil. É claro que isso não vai ser do dia para a noite, mas nós vamos perseguir esse objetivo. E cabe ressaltar que essa é uma estratégia incremental. Nós vamos buscar o aumento de market share dentro do segmento de planos coletivos empresariais para pequenas e médias empresas, sem perder o foco do nosso negócio principal, que é o coletivo por adesão. Agora eu vou falar no que eu acredito ser um dos destaques desse trimestre, que é a retenção, que é a diminuição do churn. Ele foi responsável pela performance do nosso portfólio, né? O cancelamento teve uma melhora de 8,5% quando a gente compara o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até agora. A gente ainda não implementou todas as estratégias, mas os primeiros resultados já estão aparecendo. E para finalizar, vou falar das squads. A gente continua acelerando esse modelo dentro da companhia. Lá no finalzinho de fevereiro, começo de março, eram 50 iniciativas. Hoje já são mais de 200 que estão dentro das 34 squads que nós temos na Qualicorp. Hoje nós temos basicamente 7 tribos que estão segmentadas para olhar clientes, corretores, people, né, os nossos funcionários, os nossos parceiros, entidades de classe, operadoras, toda a parte de Customer Intelligence e novos produtos. Basicamente assim que nós estamos organizados com as squads, e agora eu vou passar a bola para o Fred, e Fred, é contigo. Obrigado, Elton. Bom dia, pessoal. Eu vou começar a minha apresentação sobre os resultados no slide número 9, onde eu vou comentar sobre os destaques do trimestre. Primeiro ponto importante para destacar foi o crescimento no segmento afinidades médico-hospitalar, o que demonstra claramente já os primeiros resultados da nossa nova estratégia comercial, já demonstrando melhora tanto nas vendas quanto de redução no churn. A receita líquida do trimestre atingiu 483,7 milhões, uma pequena contração em relação ao ano passado, mas com um ponto importante que a queda veio principalmente em função das receitas não recorrentes, as receitas de agenciamento que dependem de atividades de comercialização. Agora, as receitas recorrentes, que são a taxa de administração e corretagem
estão bastante em linha com o crescimento de vidas no portfólio e apresentaram aí um pequeno crescimento no trimestre. Nosso EBITDA alcançou aí por volta de 233 milhões, uma pequena contração em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Aqui é importante destacar o bom desempenho na gestão de custo e despesa, que ajudou a compensar esse desempenho mais fraco na receita. Com isso, nosso lucro chegou em 126,7 milhões, aqui um crescimento em relação ao ano passado, principalmente em função de eventos não recorrentes na alienação de uma operação que a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe nos slides à frente. Também é importante destacar a forte geração de caixa livre, que é algo já característico do nosso modelo de negócios, mas que no trimestre teve um benefício adicional, principalmente em função da melhora dos indicadores de capital de giro. Passando os destaques, vou para o slide número 10, comentar sobre o desempenho do portfólio de vidas. Portfólio de vidas, aqui a gente já começa a ver os detalhes de como a nossa estratégia já está se refletindo numa melhora no Net Adds. A gente teve uma adição líquida de 12,3 mil vidas no segmento adesão médico hospitalar, com um aumento tanto nas vendas quanto também redução do churn. No segmento de outros produtos de afinidade, aqui também a gente teve um bom desempenho impulsionado pelos produtos de dental, indo para o desempenho dos outros segmentos. Aqui a gente teve uma redução tanto no segmento gama quanto no empresarial, agora em função de contratos que foram cancelados, contratos cancelados por decisão da companhia, porque tinham resultados ruins. Então, se vocês olharem com mais detalhe, vocês vão ver que mesmo com o cancelamento desses contratos e com a queda na receita, os resultados da gama melhoraram e seguem melhorando. Aqui tem um ponto novo para a gente comentar. A gente fez uma abertura, a gente segmentou os contratos, a carteira de vidas do PME. A gente tem dois modelos bastante diferentes dentro do PME. Um é o modelo PME tradicional, que tanto o Bruno quanto o Elton comentaram, que passa a ser um foco importante da companhia. A gente hoje aí chegou por volta de 44 mil vidas nesse segmento, um crescimento de por volta de 20% em relação ao ano passado, e que já mostra um pouco do que os nossos esforços têm aí de potencial de alavancar esse segmento. Já a gente tem uma outra carteira dentro do PME que a gente chama de PME estipulação, que é um contrato um pouco diferente, é um contrato que basicamente a gente recebe um FII sobre os volumes comercializados desse contrato. Não é um contrato que necessariamente a Qualicorp administra, mas é um contrato específico com uma operadora, onde a gente tem a estipulação dessa carteira e a gente recebe um FII. Esse contrato foi rompido unilateralmente pela contraparte em abril, e a gente entrou aí numa discussão judicial em relação a esses contratos. Dado que a gente parou de ter receita em abril, a gente tirou essas vidas da carteira. Agora, o efeito nisso é um efeito bastante pequeno. A gente está falando aí algo por volta de 6 milhões por trimestre. Seguindo no slide número 11, comentar sobre o resultado do trimestre. Aqui eu queria destacar os principais pontos que a gente acha que valeria a pena comentar. Primeiro é o próprio crescimento do EBITDA. Como a gente já comentou, o trimestre teve uma série de eventos não recorrentes, que afetaram o EBITDA. Já quando a gente olha o EBITDA ajustado, descontado com os efeitos não recorrentes, o EBITDA acabou tendo um desempenho bastante em linha com o nosso desempenho de top line, muito em função do bom desempenho na gestão de custos e despesas. Seguindo nas linhas do P&L, também é importante destacar o aumento da despesa financeira que a gente teve em relação ao ano anterior. Aqui é importante mencionar que esse aumento de despesa financeira tem a ver com mudança no perfil de alavancagem da companhia, pós a redução de capital feita no ano passado. Ou seja, no ano passado a companhia praticamente não tinha endividamento, e a partir dessa mudança na estrutura,
natural esperar um aumento nas despesas financeiras. Tá? Seguindo, taxa efetiva de imposto. Teve um benefício importante aí no trimestre, a gente teve uma redução importante na taxa efetiva de imposto, associada à alienação da operação do QSaúde, que assim, ela vai ter um benefício tributário, porque ela assim, não vai ser tributada sobre o valor principal. Então, esse é um efeito aí, assim, importante para explicar o desempenho da taxa efetiva nesse trimestre. Tá? Dado todos esses efeitos, como a gente comentou, a gente teve um lucro de 126,7 milhões, um crescimento aí na ordem de 20% em relação ao ano passado, mas bastante influenciado pelos efeitos não recorrentes que já foram comentados. Tá? Seguindo para o slide número 12, comentar sobre os principais efeitos não recorrentes que a gente ajustou no EBITDA. Tá? Então, aqui tivemos quatro efeitos principais que eu acho que vale a pena comentar. O primeiro foi a própria alienação do QSaúde, um efeito aí de aproximadamente 40 milhões positivo no trimestre. A gente tem uma segunda linha de ajuste que tem a ver com as rescisões de executivos, como consequência da mudança do manager na companhia. Aqui a gente teve um custo no trimestre com rescisões e também ações que tiveram seu vesting antecipado. A despesa não recorrente associada a esses eventos foi por volta de 18,6 milhões de reais no trimestre. Em compensação, tínhamos provisionado no primeiro trimestre um valor por volta de 25 milhões de encargos em relação à rescisão de um outro executivo, mas que a companhia revisou nesse trimestre o entendimento, e a gente entende que, como se tratam de verbas indenizatórias, os encargos trabalhistas não deveriam incidir sobre aqueles valores de rescisão. Então, a gente procedeu com a reversão desses 25 milhões, que, de certa forma, compensou os custos de rescisões de 18,6, gerando um efeito líquido aí na ordem de 7 milhões no trimestre positivo. Tá? Também achamos importante ajustar no EBITDA para ter um número bastante claro os valores que a gente aplicou em doações de ações de combate ao Covid. Tá? Embora a gente disponibilizou um total de cerca de 15 milhões de reais para essas ações. No segundo TRI, efetivamente, foram gastos 9,4 milhões. Adicionalmente, a gente teve um último item importante que também vale a pena mencionar. Como o Bruno comentou na abertura dele, nós procedemos com a devolução de 7 andares aqui na sede da companhia. Esses andares, com a devolução, a companhia teve que fazer uma baixa de todas as benfeitorias feitas nesses andares que ainda não estavam inteiramente amortizadas, e isso gerou um efeito de 12,2 milhões no trimestre. É um efeito não recorrente, é um efeito que normalmente nem passaria no EBIT, ele passaria na linha de depreciação, mas como isso foi feito de forma antecipada, ele acaba afetando o EBIT. Tá? Importante mencionar que isso é um gasto não caixa e que a gente já passa a ter os benefícios da entrega desses andares no resultado daqui para frente. Dando sequência na apresentação, slide número 13, comentar sobre o desempenho de custos e despesas. Aqui, como eu já mencionei anteriormente, a boa gestão de custos e despesas ajudou a compensar a pequena queda que a gente apresentou na receita, mas aqui eu acho que mais importante do que discutir efetivamente é o detalhe das contas no trimestre. Acho que é importante comentar que a administração está fazendo um grande redirecionamento de recursos dentro da companhia. E isso vai começar a ficar cada vez mais claro nos números de custo e despesa da companhia. Tem um foco muito grande em redirecionar recursos para as nossas agendas de crescimento, ou seja, para todas as frentes que envolvem tecnologia, inovação, retenção de cliente, canais de distribuição,
ou seja, ações que a gente entende que são fundamentais para a gente conseguir implementar a nossa agenda de crescimento. Em compensação, a gente vai ser bastante duro em buscar eficiência e cortes de custos em todas as demais frentes. Tá? A gente já tem uma série de oportunidades mapeadas, assim, de economias, mas que a boa parte dessas economias devem ser reinvestidas nas nossas frentes de crescimento. Tá? Por fim, também vale a pena comentar que dentro da parte de custos e despesas, a gente vai fazer uma profunda reformulação assim, no modelo de remuneração da administração. Tá? O novo management assim, já vem para a companhia com modelo de remuneração e incentivo assim, bastante diferente e é algo também que assim, vai ficar bastante evidente ao longo dos próximos trimestres, a redução substancial que a gente tende a ter em remuneração da administração a partir de agora. Seguindo na apresentação, a gente tem o último slide, onde a gente gostaria de destacar aqui o bom desempenho da geração de caixa livre da companhia. A companhia gerou 214 milhões de caixa no trimestre, assim, um crescimento aí de 50% em relação ao ano passado, quase 40% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Aqui, assim, alguns pontos vale a pena destacar. Assim, primeiro, assim, a forte geração de caixa já é uma característica do nosso negócio. Nós temos um negócio com uma geração de caixa muito forte, com nível de conversão de EBITDA e lucro em caixa bastante alto. E nesse trimestre, especificamente, a gente teve dois efeitos importantes assim, que vale a pena comentar. Ambos impactaram aí positivamente o capital de giro, que a gente teve aí um ganho de por volta de 50 milhões no trimestre. Dois efeitos que vale a pena destacar são, o primeiro, uma redução substancial no montante de adiantamento para as operadoras, e um segundo efeito um pouco menor em relação a postergações de impostos federais dentro do programa de ajuda assim, ao combate ao Covid feito pelo governo. Assim, esse segundo volume é um volume um pouco menor, por volta de 15 milhões, mas que deve ser normalizado aí ao longo do terceiro trimestre. Tá? Então, esses foram os principais pontos que a administração achava importante a gente destacar em relação aos resultados do trimestre, e agora a gente queria se colocar à disposição para responder aí qualquer tipo de dúvida ou comentário em relação ao nosso resultado. Muito obrigado. Perfeito, então iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta, porque dessa forma uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta é do Sr. Fred Mendes, do Bradesco BBI. Fred, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma começando aqui no assunto, se vocês puderem falar sobre o contrato com a GNDI, se vocês puderem falar um pouco mais sobre as parcerias, os detalhes dessa parceria, né, as regiões, já falou obviamente São Paulo e Rio, e se teve, acho mais importante, alguma flexibilidade em termos de taxa por parte da Qualicorp para conseguir fechar essa parceria. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, acho que mais um entendimento, mais do que nesse TRI em particular, mas na linha de comissões ali de custo, era uma linha que, acho que lá atrás, no final do ano passado, esperava-se uma redução, depois a empresa já falou que o foco era crescimento e que poderia estar focando nessa linha, mas eu só queria entender, daqui para frente, teve um aumento aí relevante de uns 10% TRI contra TRI, como é que a gente deve esperar essa linha de comissões daqui para frente? Obrigado. Oi, Fred, é o Elton, tudo bem? Tudo bem, Elton, obrigado. Tudo ótimo, vamos lá. Obrigado pela pergunta, eu vou falar de GNDI. A gente, primeiro, não tem flexibilização de taxa, né? A tabela lá da Notre Dame para esse produto com os carregamentos usuais que a gente tem para distribuir o produto, né? Então, acho que não tem
não tem nenhuma flexibilização. O que a gente vem estudando é se no nosso canal de retenção a gente não vai fazer alguma estratégia comercial, mas aí é Qualicorp adotando aqui, enfim, alguma estratégia um pouco mais agressiva ali, dependendo do tempo de permanência do cliente dentro de casa. A gente pode fazer alguma coisa diferente ali na retenção. A gente está colocando esse produto prioritariamente nos canais da Qualicorp, então equipe própria e a nossa célula de fidelização, e focando especialmente nesse primeiro momento em São Paulo. Esse a gente está focando em São Paulo. No referente a mais um ponto importante, né, acho que essa pergunta lá não está na mesma, a gente já recebeu ela aqui algumas vezes, então a gente não tem nenhum risco atuarial, enfim, nesse contrato. O que a gente tem um pedaço da nossa comissão ali, ela pode variar ou não de acordo com a performance do contrato, mas isso está limitado e pode variar para cima ou para baixo, então, mas isso não entra no... Enfim, a gente não corre um risco não controlado, tá? Então, isso tá bem definido aqui, bem delimitado. E quanto a comissões, né, o que a gente vem aqui é basicamente, não vou falar de comissões / incentivos, né, a gente vem redesenhando a estratégia e como o foco é crescimento, a gente está até, enfim, priorizando, enfim, determinados parceiros e colocando incentivos baseados em metas, e essa é uma conta que a gente espera que ela tenha aí, ela pode ser um pouquinho maior do que o ano passado, baseado a esse novo modelo, onde a gente está, enfim, trabalhando muito próximo aí com alguns parceiros, e 2, porque a companhia vai voltar a crescer. Então, naturalmente, a gente espera gastar mais com despesa comercial, colocando a companhia em crescimento também. Então, basicamente, é isso aí que a gente tem para tratar desses dois assuntos, GNDI. Fred, deixa eu só complementar, Bruno, que está falando. A parceria com a GNDI é uma parceria de uma expectativa alta da nossa parte. Como o Elton bem colocou, estamos iniciando com um projeto estritamente para o canal próprio, para a equipe própria e célula de retenção e fidelização. Em relação à remuneração, a gente já tem essa parceria com outras operadoras, já existe na companhia eventual risco na comissão, para mais e para menos, de acordo com o resultado da carteira, mas nunca no risco atuarial, como o Elton bem colocou. O nosso negócio aqui não é tomar risco no sinistro, nós não fazemos preço, não fazemos regulação, não gerenciamos a rede, isso é o papel da operadora. Então, a gente, reforçando esse ponto, a gente já tem a parceria com algumas outras operadoras no mesmo modelo que a GNDI. Então, estamos sim entusiasmados com essa possibilidade, com a aproximação de novo da GNDI, não só no segmento adesão, mas num combinado de crescimento de carteira do PME e do segmento empresarial também. Tá bom, Fred? Perfeito, Bruno e Elton, obrigado, muito claro. Se só me permitirem um follow-up rápido aqui, é óbvio, né, que esse contrato com a GNDI deveria impactar aí nas duas frentes, né, tanto em venda bruta quanto em redução de churn. Mas me parece ali, até por uma pressão do terceiro tri, tudo bem que vocês postergaram aí grande parte dos aumentos para o quarto tri, mas você acha que está mais ou menos correta a leitura de que no primeiro momento essa parceria pode ajudar ainda mais no churn, e obviamente as vendas brutas elas vêm com o tempo, mas no primeiro momento ela ajuda mais no churn? Obrigado. Sim, a gente acredita bastante. É claro que quando a gente olha o leque, né, de produtos, esse era um produto que a gente não tinha nos nossos canais internos, especialmente na célula de fidelização. Então, a gente tem uma expectativa de que ele vai complementar bastante, especialmente aqui em São Paulo, e nesse primeiro momento, prioritariamente, está até focando na retenção, nos scripts, na parte de inteligência, fazendo as marcações na base, colocando isso, porque a gente recriou todo o modelo aqui, né? Tem uma inteligência por trás da retenção, né? Então não é só ali o operador fazendo todo o processo, ele tem um script por trás mais inteligente. Então a gente está rodando os modelos de aderência, está investindo um pouco mais de tempo, né, na fidelização nesse momento, porque, enfim, no nosso canal ali, equipe própria, o pessoal de certa forma já até conhece o produto. E aí nesse momento, eu diria que 80%, 70% dos nossos esforços no lançamento estão relacionados à fidelização, à retenção, tá? Perfeito. Obrigado, Elton. Nada.
Nossa próxima pergunta é do senhor Tobias, do Citibank. Tobias, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigado a todos. Eu queria só falar um pouco, entender para vocês como é que vocês enxergam a tendência de churn daqui para frente, levando em consideração que vocês já evoluíram bem no trimestre e todas as iniciativas que vocês têm e estão fazendo agora também. Em segundo lugar, queria que você falasse um pouco a respeito da estratégia também dos pilares que é aumentar a penetração nas afinidades. Quer dizer, o que vocês estão pensando exatamente, quando a gente pode eventualmente começar a ver alguma coisa relacionada a isso? Obrigado de novo. Então vamos lá, Tobias. Elton de novo aqui, obrigado pela pergunta. Churn, né? A gente teve um resultado, eu diria, foi bem surpreendente aí no segundo trimestre. A gente vem alguns meses, a gente tem uma boa parte das squads trabalhando efetivamente em fidelização. Diria que a gente começou por lá, né? Os modelos preditivos, as modelagens, clusterização, definição de personas. A gente não implementou tudo ainda. A gente, na verdade, eu diria que a gente implementou nem 20%, 30% do que a gente gostaria de ter implementado, até porque são estratégias segmentadas. Uma coisa que a gente não controla, claro, é a variável macroeconômica. A gente sabe que tem uma sensibilidade grande nessa questão do churn, então tem algumas perguntas de como é que a gente fica, né, pós-Covid, como é que fica a questão de PIB, etc. Essa é uma variável importante para a churn. E, por um outro lado, a gente, como comentei anteriormente, trouxe alguns produtos que a gente não tinha, né? Então, a gente, enfim, dando destaque aqui para o lançamento, que foi GNDI, mas a gente também acabou de lançar o Assim, e tudo isso está sendo inserido na nossa estratégia de retenção. Então, eu diria que a gente tem coisas que podem diminuir e que a gente vai continuar implementando, mas também tem essas questões macro, o que para a gente, enquanto a gente fala aqui, o pessoal está trabalhando para entender os impactos, tá? Agora, é claro que a nossa expectativa é que a gente continue ainda melhorando, aprimorando e diminuindo o churn, mas essa variável macroeconômica ela é muito importante. Eu diria que ela dentro da modelagem, ela é quase 80% aqui do modelo são questões financeiras, tá? Então, isso aqui é super importante. E o ponto 2, para falar de penetração, eu vou convidar uma pessoa que não estava aqui na abertura do call, mas está aqui na sala conosco, o Pablo Menezes, outro vice-presidente da companhia, que vai falar um pouquinho da penetração em entidades aqui que a gente vem pensando. Tobias, bom dia, é um prazer falar com você e com todos aí que nos ouvem. A nosso relacionamento com as entidades, a gente tem trabalhado aqui na Qualicorp um relacionamento muito mais próximo com as entidades, muito mais próximos dos nossos clientes, dos usuários da Qualicorp e daqueles que ainda virão a ser usuários da Quali. E como é que a gente tem feito essa proximidade? Número 1 é entendendo as necessidades desse público. E aí, quando eu falo desse público, nós trabalhamos com mais de 500 entidades de classe. E dessas 500 entidades de classe, cada uma delas posicionada em um canto, em um local do nosso Brasil. Então, a gente precisa entender as necessidades, as características, os produtos, os tickets. E isso casa muito com a estratégia aqui que o Elton, o Bruno e o Fred já falou, de fidelização, mas também de crescimento de mercado. E esse crescimento de mercado se dará justamente em conjunto com essas entidades, verificando quais são os produtos sob demanda para cada uma delas. Isto é, nós temos que entender a necessidade do Rio de Janeiro, mas também entender a realidade do Amazonas. E aí, entendendo essas realidades, em parceria com essas entidades e também com as operadoras, é que nós vamos entregar os produtos mais diversificados para atender os Brasis que se apresentam para cada um de nós. Perfeito, obrigado. E para quando vocês acham que a gente pode começar a ver o resultado dessas iniciativas, só aproveitando essa última pergunta, e do ponto de vista macro também, eu sei que 80% da modelagem, então, é o que vai acontecer com o macro, como é que vocês estão chegando à inadimplência? Porque teve uma primeira reação da pandemia, as pessoas ainda têm tentado proteger na medida do possível o plano de saúde, isso pode ter ajudado, mas como é que vocês estão enxergando isso daqui para frente? Obrigado, são as últimas perguntas. Bom, vamos lá, Tobias, Fred. Primeiro ponto importante é comentar um pouco sobre a questão de inadimplência. A inadimplência está bastante controlada. Eu acho que um ponto assim, teve um ponto importante em relação à postergação dos reajustes. Tá? Que, assim, normalmente, o momento do reajuste, no pós-reajuste, você tem não só perda da carteira, mas também, assim, com os aumentos, você acaba tendo um aumento dos problemas financeiros. Então, assim, a suspensão do reajuste ajudou aí a manter
a manter a inadimplência controlada. Agora, tem um outro fator, que esse é um fator novo, é o seguinte: com a pandemia, o que a gente tem percebido é uma necessidade das famílias muito grande de alguma forma, manter cobertura de plano de saúde, dado aí a questão do risco à saúde, né? Então, essa combinação de pandemia, tá, com postergação dos reajustes, a gente acha que ajudou bastante aí a segurar a inadimplência e a manter a demanda aí por plano de saúde no curto prazo. Acho que o Bruno vai querer complementar aqui. Tobias, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Deixa eu só colocar uma questão em relação aos resultados que você perguntou, quando é que a gente espera. Eu tenho conversado bastante com todos vocês, reforçando que a nossa visão é de longo prazo, né? A gente está aqui num processo transformacional na companhia, pensando no longo prazo, não estamos mirando no curto prazo, e essas transformações todas que a gente está conseguindo realizar nesse curto espaço de tempo, principalmente na expansão regional e na abertura de novos parceiros locais, que vão aumentar a penetração das entidades, mas vão também dar mais opções para os nossos vendedores de plano, para os nossos corretores distribuírem, fazerem renda, certamente isso vai trazer um resultado sólido, sustentável no longo prazo. Então, no curto prazo, a gente já percebeu uns avanços importantes, o exemplo do Assim, que acabou de começar mês passado e já foi acima da nossa expectativa de meta, não só no primeiro mês, como já no segundo já está apontando. Então, a gente acredita que essa demanda reprimida, essa necessidade dos usuários e das entidades e dos vendedores, dos corretores, era algo latente que a gente está atacando com muita seriedade, com muita diligência, essa expansão nacional, olhando de forma regionalizada. Então, a gente está mirando resultados realmente de médio e longo prazo, apesar de em tão pouco tempo a gente já ter conseguido tracionar muita coisa. Perfeito, obrigado de novo. Nossa próxima pergunta é do Sr. William, do Credit Suisse. William, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. Aqui é o Cepeda do Credit Suisse, eu estou junto com o William aqui também do Credit Suisse. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelos resultados, realmente surpreendeu bastante, assim, positivamente, e acho que dá uma boa direção aí do longo prazo. A gente tem algumas perguntas, né? A gente vê que vocês tiveram uma gestão de custo e despesa muito responsável, conseguiram fazer várias coisas, mas a gente sabe que a Qualicorp sempre teve algumas distorções, on-off, né? Positivas ou negativas nos resultados. Para que a gente tenha um pouco mais de visibilidade, né? O que vocês acham? Quão longe vocês estão do nível de estabilização? Tanto de margem bruta quanto de G&A, né? Essa acho que é a primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta é o que vocês estão sentindo no mercado agora de afinidade, pós-pandemia, que agora já passaram alguns meses, né? A procura está aumentando, o que está acontecendo nesse mercado? Terceira pergunta, em relação à evolução de ticket, o que vocês estão vendo aí, se existe alguma pressão de ticket, quão forte está isso? Mesmo porque vocês até estão entrando em outros produtos também, obviamente, né, para poder competir nesse mercado. E a quarta pergunta, a ideia que vocês tiveram de PME administrado, né, em que vocês viram estipulantes, como vocês estão sentindo aí a recepção comercial disso? Muito obrigado. Alô, William, Fred, eu vou começar a responder sobre SG&A. Assim, vamos lá, nível de SG&A, e assim, a gente não espera grandes mudanças em relação aos patamares atuais quando você pensa no todo. Agora, dentro das linhas, você pode esperar bastante mudança. Assim, por exemplo, a parte, como você já viu, a parte de comissão, sim, a gente pretende usar mais recursos para estimular o canal, em campanhas, enfim. A gente deve investir mais em geração de leads, a gente deve investir mais em tecnologia, nas squads. Em compensação, você vai ver isso ser financiado pela queda em diversas outras linhas. Tá? Então, para citar alguns exemplos, ocupação, né, assim, com a devolução dos 7 andares, e a gente tem já algumas frentes assim, mapeadas que têm savings relevantes. Na questão de remuneração de administração, o saving em relação ao cenário que a gente tinha anteriormente é bastante relevante. Então, não espera grandes mudanças a hora que você olha o consolidado das contas, mas
assim, você pode esperar bastante mudança na composição entre as contas, porque é como o Bruno comentou, a gente tem um plano de crescimento, a gente precisa investir em algumas frentes, e essa, por exemplo, é uma empresa que ela tinha orçamento zero de inovação, tá? Então isso é algo que para a gente não funciona, a gente vai assim, ter que investir bastante em tecnologia, boa parte das frentes que o Elton está trabalhando em retenção de cliente, nas squads, mesmo nas frentes de crescimento, precisam que a gente invista em algumas frentes. Tá? Então, eu acho que a principal mensagem é não espere grandes sustos a hora que você olhe custo e despesa no total, mas pode esperar bastante mudança nessa composição para frente. Vou passar aqui para o Elton tendo que completar as respostas. Ok, vamos lá. Então, Maurício e William, vamos lá, vou seguir aqui. Mercado, né, de afinidades, que a gente tem visto aqui, falar um pouquinho de terceiro TRI. Enfim, a gente tem visto, na verdade são eu diria, variações diferentes, né, porque a gente tem um olhar muito regionalizado. Então, o que a gente percebe, basicamente, que em algumas praças a gente tem eu diria que ele está meio de lado, crescendo um pouquinho. Aí a gente olha o efeito do portfólio novo, por exemplo, da Sul América. Claro que eu não posso dar nenhum forward look statement aqui, nem abrir o número, mas ele está acima do que a gente esperava que fosse acontecer, né, com toda a questão da tarifação, etc. Então, de maneira geral, a gente não tem visto um arrefecimento, não, tá? O que, logicamente, às vezes acaba acontecendo a gente trocou um portfólio de uma operadora, então a gente acabou ali perdendo 2 ou 3 vigências. Isso deve mexer um pouco, talvez, ali numa venda de uma região específica, mas são questões operacionais, sazonal, aquilo que já acontece, eventualmente, ao longo do ano, em trocas de portfólio, etc. Então, mas tirando isso, a gente não tem visto uma redução, não, na demanda. Então, a gente, enfim, a princípio, a gente não tem visto. É claro que a médio e longo prazo, a gente sempre olha a questão macroeconômica, né? Então, eu diria que hoje a gente está mais preocupado ali com o macro de médio e longo, quanto tempo a economia vai demorar para se recuperar, a questão de renda, etc. Basicamente, esse hoje é a nossa principal discussão, porque a gente acredita que a gente está cobrindo até de uma maneira mais rápida do que a gente imaginava os gaps de produtos, e a gente continua perseguindo isso para tentar zerar esses gaps regionais o mais rápido possível, tá? Então, aqui isso não me preocupa, hoje não nos preocupa, a questão aqui é mais macro. Evolução de tickets, a gente pode sim ter uma diluição, mas é pelo crescimento dos tickets do low-end ali, não pela redução dos demais tickets, né? Como eu te disse, a gente está tendo um desempenho melhor de alguns produtos de ticket um pouco mais elevado, que para a gente enfim, é muito bom, mas é claro que é natural que pode ter uma diluição, porque a gente está aumentando a participação de tickets um pouco mais baixo dentro da nossa base, né? Isso, a princípio, não vai ser uma redução das vendas dos produtos de ticket de médio alto, tá? Definitivamente não é isso que a gente está vendo dentro de casa. Falando de PME, por último, a gente tem a discussão, sim, de alguns modelos diferenciados para PME. Essas discussões estão andando. E os nossos efeitos de curto prazo que a gente está sentindo, basicamente, é em cima da distribuição dos produtos tradicionais de PME, sejam na nossa oferta de retenção, né, por marcações que a gente tem hoje na nossa base. Hoje a nossa base é totalmente marcada, a gente sabe exatamente quem é ou não elegível a uma oferta de PME e em que tempo a gente pode fazer isso através de modelagem preditiva, não é mais tiro no escuro. E é nesse sentido que a gente está vendo uma grande oportunidade, porque, enfim, a gente consegue distribuir qualquer produto de saúde aqui dentro da base. Então, a gente está animado com os resultados que a gente vem obtendo com o PME tradicional, e a gente espera muito em breve ter modelos diferentes da Qualicorp, e aí sim usando toda a nossa plataforma tecnológica, como a gente pode colocar um produto desse dentro dos nossos canais tradicionais de distribuição. Tá? Eu acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa aqui, você me dá um toque, mas acho que eu cobri tudo. Cobriu sim. Obrigado pela transparência e obrigado pelo novo formato de release. Aí ficou mais fácil de entender. Parabéns. E pelos resultados. Valeu, obrigado.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as últimas perguntas. Nossa próxima pergunta é da senhora Eugênia, do banco JP Morgan. Eugênia, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada por pegarem minha pergunta e já peço desculpa porque eu não consegui conectar no começo do call, então não sei se esse tema já foi citado. Eu queria entender um pouco melhor os impactos do não aumento de preço para a Qualicorp. Então, eu ouvi quando vocês mencionaram que acho que pode ajudar do lado de inadimplência, mas queria entender se vocês acham que isso pode ter algum impacto aí no churn de vocês, na redução de churn, e como esse carrego vai afetar na parte de top line mesmo. Muito obrigada. Oi, Eugênia, Fred. Os detalhes sobre a forma de suspensão, quando você efetivamente vai poder recompor esse reajuste, todos esses detalhes saíram ontem à noite, tá? Então ainda é cedo para a gente poder dar qualquer tipo de estimativa. A gente está avaliando, assim que a gente tiver algo mais concreto, a gente pode dar uma sinalizada, mas hoje ainda é bastante cedo para a gente comentar eventualmente que tipo de impacto a gente poderia ter a partir dessa suspensão. E, Eugênia, só complementando aqui o Fred, e quanto ao churn, que é o ponto que você colocou, é claro que como a gente tem essa questão da renda, né, e do aumento de preço como uma das principais variáveis de cancelamento, no curto prazo isso vai ajudar, mas a gente precisa lembrar que isso vai ser recomposto em algum momento também. Então, basicamente é isso, né? A gente tem que olhar aqui o ciclo de vida do cliente e não olhar esses 3, 4 meses de forma isolada, tá? Então, basicamente, esse é o único ponto de atenção. Eu gostaria de adicionar para esse questionamento aí do churn, para a gente não considerar só o curto prazo e olhar, sim, o tempo como um todo, tá bom? Sim, super claro. Obrigada, pessoal. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas para análise de investidores. Gostaria de retornar a palavra ao Bruno Blatt, CEO da companhia, para suas considerações finais. A teleconferência da Qualicorp está encerrada. Obrigado pela participação de todos e tenham um bom dia.